O Saber Direito desta semana é sobre filosofia do direito. As aulas abordam as noções essenciais de justiça, as escolas gregas, escolas modernas, juspositivismo e muito mais. As aulas são com o professor Alessandro Sanches. Olá, eu sou Alessandro Sanches e esse é o Saber de Direito, programa da TV Justiça que visa levar conhecimento, que visa fornecer um conteúdo bastante interessante acerca do direito e, necessariamente, nesse tempo e nesse momento, nós estamos falando de um tema que sempre é contemporâneo. Estamos trazendo a ideia de direito e justiça e jamais faria esse trabalho de uma maneira desvinculada. Eu jamais colocaria o direito de forma desvinculada da justiça no estudo da filosofia do direito. Esses dois componentes, trabalhados em conjunto, oferecem aí uma gama imensa de trabalhos, um fornecimento de ideias que, agregadas, geram para você muita evolução, muito saber. Me resta dizer nesse momento o quanto é importante a sua participação. Então, a todo tempo, assistiu lá todas as aulas e aí ficou alguma coisa na tua mente assim, quero participar, eu quero mandar uma mensagem, eu quero realmente fazer com que minha questão seja ouvida e eu naturalmente vou ter o prazer de te ouvir. Pode procurar pelos meios aí de comunicação que você naturalmente vai conseguir localizar uma maneira de fazer a pergunta e eu quero dizer mais. É nesse encontro que nós saímos, que nós começamos a nos retirar da parte vinculada a toda aquela antiguidade conversada nas escolas gregas, medievais, do jusnaturalismo romano e cristão, moderno, para chegar em tempos vinculados ao século XX. Um pouquinho antes, para que possamos dar início aqui às nossas ideias, até chegar ao positivismo. Então, o grande ponto desse encontro é realmente cuidar dessa escola, a escola positivista, até porque a escola contemporânea, ela ainda tem muito que se firmar, tem muito pensamento para poder oferecer. Então nós vamos nos firmar, nos localizar bastante na escola positivista. Já cuidamos de aspectos relacionados ao moderno e principalmente começamos a nos afastar do jusnaturalismo. E olha que legal, olha que bacana, aquela ideia metodológica de oferecer para você uma ideia de tempo, você vai estudando as escolas exatamente conforme a cronologia e, além de tudo, a evolução das escolas faz todo sentido a todo tempo e muito mais nesse momento. Por quê? Nós vamos nos vincular a uma escola que já começa a tentar, que já começa a buscar se afastar do jusnaturalismo. E note, o jusnaturalismo, a todo tempo, não houve sequer um encontro que ele não foi trabalhado, que nós não oferecemos alguma ideia. Eu sempre falo com os meus alunos que se preparam para a advocacia, que se preparam para as provas da advocacia de concursos públicos, que o jusnaturalismo, ele aparece o tempo todo, de alguma maneira ele aparece na prova. E há uma razão para isso. Veja que o profissional da filosofia do direito, que está ali elaborando uma determinada prova, é natural que ele tenha localizado todas as ideias do jusnaturalismo pré-socrático, quando assim jusnaturalista, porque não existe somente esse pensamento no raciocínio pré-socrático. Não é diferente quando ele olha para o jusnaturalismo presente nos medievais. E aí não importa se os estoicos, se os cristãos. Um jusnaturalismo moderno fundado na razão ou fundado na natureza humana. Mas isso vai significar que dos 2.500 anos de pensadores, e aí eu boto um tempo, que é uma estimativa, nós passamos por mais de 2.000 anos de pensadores sem conseguir largar o tema. E agora, quando a ideia é trazer outras temáticas, nós vamos falar de uma temática que visa refutar o jusnaturalismo. Então, mais uma vez, nós estamos diante dessa escola de tamanha, de tão grande importância para o cenário do direito e da justiça. A primeira escola que eu quero trabalhar
desse nosso último encontro é a historicista, a Escola Histórica do Direito. Quando nós olhamos para os diversos itens da experiência jurídica, mais uma vez, pegando lá uma ideia na filosofia realiana, que vai dizer, sempre vinculando a filosofia do direito, ao estudo de determinados aspectos. Miguel Reale, ele quer fazer um estudo integral do direito. Então, ele não desclassifica os fatos sociais, a sociologia, ele não desclassifica os itens axiológicos, os elementos axiológicos, filosóficos. E aí ele traz uma ideia integral de direito. Portanto, ele vai dizer dos itens sociológicos, elementos axiológicos, da experiência jurídica. E aí essa escola, chamada escola histórica, ela vai oferecer elementos de um processo histórico, de uma condicionante histórica, cultural. Cultural, já fazendo uma ideia oposta ao natural. A escola alemã, os alemães, eles fornecem em todas as áreas, não somente no direito, aquilo que é o segundo momento da filosofia, o segundo grande momento da filosofia. O segundo grande momento da filosofia quer dizer segunda época de ouro. E aqui nós temos lá a figura de Zafini. Professor, mas eu ouvi dizer Savigny. Não é um problema, isso não é importante, ou talvez não seja o ponto de maior importância, porque aqui, mais do que a forma, a gente quer realmente fazer uma análise de conteúdo. Então, eu noto que os professores realmente fazem muita referência a essa ideia de Savigny. Eu sempre perguntei para pessoas que têm aí fluência no alemão, então eu escutei dizer, não, aqui é o seguinte, essa grafia ela é distinta, ela não é Zafini como no alemão, as outras coisas poderiam acontecer, porque é uma linguagem própria de um determinado lugar, que a própria família vem. Bom, Zafini está ótimo. Tudo bem, vamos continuar aí. Savigny, você é acostumado assim. Ótimo. E ele funda a Escola Histórica do Direito. Então, a primeira coisa é refutar o justnaturalismo. Isso significa que o direito não é uma ordem natural das coisas. O direito não é o cosmo. O direito não é uma ideia. O direito, ele não é um conjunto de regras universais, imutáveis, atemporais, vindas da razão divina, vindas de um Deus politeísta, monoteísta, não é Deus. Uma ideia de refutar o justnaturalismo é um ponto de partida aí da escola histórica, da historicidade do historicismo. Então não é a natureza, não é a physis, não é a razão divina. Não é a razão, inclusive. Para entender a escola histórica, que essa ideia de um direito, de uma virtude, de uma justiça, de uma moral vinculada à razão, é uma soberba sem fundamento de filósofos. Tá, então qual é a ideia? A ideia, nessa determinada doutrina citada, é que nós estejamos diante de um direito fundado nas crenças do povo, portanto, o direito como um processo histórico-cultural, vinculados a esse ir e vir dos cidadãos. Esse ir e vir dos cidadãos que eu noto muito na aula de um grande colega, que filósofo, ele vai dizer desse modo, eu acho isso muito legal, acho isso muito interessante, porque vincula uma didática, que é exatamente esse o trabalho que eu aqui busquei fornecer. Não um trabalho filosófico, mas sim um trabalho de sistematização humilde de um professor. E ele oferece essa ideia. O ir e vir na sociedade é que vai fazer com que estejamos diante de um ideal, de uma ideia de direito. É nesse ir e vir que nós começamos a compreender um processo histórico. Portanto, aí nós estamos diante de um direito que não é natural e que muda no tempo, porque é resultado cultural da convivência do ser humano. Então tem uma relação direta com a sociedade. Não há como negar aquela frase, né, ob societas ubi ius, não há direito sem sociedade, não há sociedade sem direito. Se a sociedade, num plano básico, ela quer dizer um grupo de pessoas, mais do que um grupo de pessoas ligado no aspecto idiomático, fronteiriço, regional, cultural, eles assim estão porque convivem. Por isso, mais do que tudo, a sociedade tem uma relação de grupo e interação.
Essa interação, ela vai fazer com que, sim, seja possível prever um comportamento, mas aí, mais do que a previsão do comportamento, o pensamento desse autor, Carl von Safney, é para traduzir uma ideia de um direito consuetudinário. Um direito que nasce na rua. Um direito consuetudinário significaria dizer que, conforme os homens vão convivendo, vão interagindo em grupos, pessoas, e tomando todas as ideias e regras e ações do cotidiano, esses mesmos homens vão visualizando a carência de regras de boa convivência. Não é necessário prever o comportamento para poder determinar anteriormente o que é certo, o que é errado, o que é proibido, o que é obrigatório, o que é permitido. Não. Ponto de partida de um direito consuetudinário. Essa é a ideia da filosofia que aponta para o espírito do povo. Sim, Volksgeist, o espírito do povo. O direito como resultado das crenças do povo num processo histórico. Essa doutrina, ela não conseguiu trazer realmente o que desejava, embora tenha sido de uma grandiosidade em sua contribuição, pois trouxe a ideia de um processo histórico. O direito também como um processo histórico. Por isso, o direito passaria a não ser discutido mais como uma ideia vinculada à ideologia, à natureza humana, à razão divina e depois à razão. Não, mas processo histórico. Talvez até nos aparente algo mais simples. E aí, a partir de então, a escola histórica do direito, ela oferece outras contribuições, principalmente ao direito, mais do que talvez a própria filosofia do direito, porque ela não apresentou ainda aquilo que, sim, talvez fosse necessário para, mais do que refutar o justnaturalismo, talvez não fosse mesmo tão importante, mas trazer um direito sistematizado, organizado, formalizado, um direito como uma ciência. Não, a escola histórica não atingiu essa contribuição, atingiu uma outra. Uma outra ideia que eu quero aqui comportar dentro da filosofia do direito e os alemães, e isso é algo que nós temos feito, né, em alguns momentos, em algumas situações, é difícil, né, nos afastar para o impossível, nos afastar da doutrina dos alemães, e nem necessário, porque realmente eles oferecem uma grande ideia, uma grandiosidade de conhecimento e sabedoria para todos nós. Bom, a doutrina agora tratada será a doutrina de Ehring, na obra A Luta pelo Direito. Para esse doutrinador, o direito, ele não é uma ideia. E veja, não estamos mais diante do historicismo. Não estamos mais diante do historicismo. Na doutrina de Ehring, estamos diante de uma escola chamada de escola teleológica. Por quê? Essa escola, ela tem uma determinada finalidade. E qual é a finalidade aí presente? A finalidade do direito é a paz. Porém, o direito é buscado por uma luta. E a doutrina de Ehring, ela tem uma posição central, que é a luta de classes, de grupos, pelos seus próprios direitos subjetivos. É em decorrência dessa luta, dessas classes, desses grupos, por esses mesmos direitos, que sim, se atinge, mais do que um determinado direito, aquilo que vai nos levar ao alcance da paz. Essa é a escola teleológica do direito de Ehring. Muito bem, com esses dois pontos, com esses dois planos, o que a gente começa aqui a perceber é que nós começamos a nos afastar dessa ideia, dessa discussão de direito vinculado ao externo. Então, o direito já não está mais sendo buscado dentro do sacro, da razão divina. Já não está mais sendo buscado dentro da própria razão da natureza humana. Mas o direito, ele começa a ser buscado dentro do próprio direito, em outros planos. E agora, a gente já começa
a fazer uma introdução para o positivismo. Uma coisa que eu gosto muito, muito, muito de falar acerca do positivismo é que ele não nasce jurídico. Quando falamos em positivismo, falamos num movimento que, inclusive, acusa como maior expoente Comte, Auguste Comte, e não necessariamente o primeiro também, é importante dizer. Mas o positivismo, sim, ele se mostra como uma ideia que busca afastar a causa de determinado fenômeno para estudar o fenômeno a partir dele próprio. Então é a ideia de uma impossibilidade de atingir as causas imanentes e criadoras do fenômeno. Assim como, veja, já fazendo uma ideia de sair de um positivismo e nem sequer entrar num positivismo geral, mas traçar uma rota para um positivismo jurídico, nós logo visualizamos o quanto é um complicador na filosofia do direito do austríaco Kelsen fornecer um conceito de justiça. Kelsen oferece essa ideia de afastamento da justiça, inclusive para oferecer o conceito de direito. Ah, professor, talvez agora, pela primeira vez, direito e justiça serão colocados em planos distintos, na filosofia kelseniana. Sim, serão colocados em planos distintos. Kelsen, ele não deixa de comentar o quanto a ideia de justiça, esse valor no plano axiológico, é relativo. Kelsen quer fornecer algo ao direito, em mais de 2000 anos, em que se fornece uma busca por um direito que é explicado por hipóteses e causas externas, Kelsen, ele concentra, ele tem foco em explicar o direito em decorrência do que há no próprio direito. E aí, mais do que uma crítica a respeito da impossibilidade de fornecer um conceito de justiça, já que a justiça é relativa, inclusive, ele cita muitos pontos nesse mesmo quesito. Kelsen, ele quer mais, tem características em sua doutrina positivista, que é considerada assim a contar acerca do que se denomina normativismo jurídico. E no normativismo jurídico, Kelsen vai dizer o seguinte: olha, nesse plano, o direito ele vai mudar o status. O direito não vai mais ser explicado por causas externas. O direito ele não será explicado, e vamos afastar qualquer preconceituação, qualquer ideia e expectativa anterior, negativa ou positiva. Vamos focar na ideia de que Kelsen quer fundar um sistema. Mais do que isso, Kelsen quer demonstrar a ideia de direito a partir do próprio direito. Portanto, a primeira coisa que ele precisa fazer é uma negativa. Uma negativa do direito como natureza humana, uma negativa do direito como a physis, uma negativa do direito como algo sacro, como razão divina, ou até como um processo histórico. Porque o direito, em Kelsen, ele não será explicado a partir da teologia. O direito não será explicado a partir de um processo histórico, da sociologia. O direito não será explicado a partir da axiologia. Não. O direito será explicado a partir dele próprio. Portanto, o direito nada mais é do que a vontade de quem está no poder. É possível que essa linha de argumentação seja utilizada não para o bem? Sim, é possível. Porém, antes de se estabelecer dentro dessa possibilidade uma linha raciocinada em prol de uma ideia que nada tem a ver com o pensamento kelseniano, é o momento em que se cria uma expectativa errada de sua doutrina. Kelsen
quer mudar o status de direito, por quê? O direito não pode depender da sociologia, do processo histórico para ser explicado. O direito não pode depender da axiologia para ser explicado e nem do sacro, nem da teologia, da natureza humana, da psicologia, ou seja lá de onde for. O direito precisa ter um status próprio, explicado dentro desse próprio fenômeno, do fenômeno jurídico, a norma jurídica. Tudo bem? Dentro de um Estado totalitário, o direito é a vontade daquele determinado sujeito, absolutista, daquele determinado sujeito, ou mais do que um determinado sujeito, assim considerando. No Estado democrático, as normas vêm daí. Então, pouco importa a causa, mas sim a norma. A discussão será no plano da validade, e a validade da norma dentro daquele próprio ordenamento jurídico. Quantas vezes não se visualiza uma ideia errada de que Hitler posicionou as ideias de Kelsen para poder tomar as suas ações arbitrárias? Ninguém precisa de ideia de quem quer que seja para posicionar uma ideia arbitrária como assim foi feito. Mas é verdade que realmente, amanhã, quando o Estado hitleriano não sobrevive, e inclusive ele próprio, por uma razão bastante óbvia, e os seus líderes daquela determinada campanha, seus líderes querem justificar o feito, o que eles dizem? Eles dizem que nada mais era do que a vontade do poder e que a eles cabia uma única coisa: dar cumprimento àquilo que era o Estado ali presente. Mas Hitler não pode citar Kelsen, até porque foi um perseguidor desse outro. Kelsen, um constitucionalista, atuando inclusive na corte austríaca. Kelsen, um constitucionalista que jamais teve vinculações a essas ideias. Forneceu uma base vinculada a uma ideia formal do direito. E aí, nós temos a interpretação do mal, né, dos pensamentos kelsenianos. O ser humano tem bastante facilidade com isso. Né? E aí é lógico que nós temos mais uma ideia vinculada a um plano de ação do outro do que notadamente de Kelsen. A ideia zero vinculada a esse aspecto arbitrário que ocorreu aí na história. Que nós vamos falar mais. Mas agora, num primeiro momento, eu quero oferecer algumas características desse ideal kelseniano. E o primeiro deles, um afastamento, uma refutação das ideias de direito explicadas em causas externas. Mais do que isso, é importante dizer, Kelsen, ele se afasta de ideias metafísicas para fazer uma explicação de sua doutrina na realidade, no direito, na norma jurídica. Uma das questões que, inclusive, nos fornece é a ideia de causalidade e imputação. A determinada causa se imputa por intermédio da sanção uma consequência. Essa consequência nós chamamos de coerção. Portanto, para Kelsen, se o ponto de partida será a norma, e a norma será explicada dentro da vontade de quem está no poder, com uma vinculação muito forte à validade, é natural também explicar a ideia de um sistema coercitivo, que estabelece o que é obrigatório, que estabelece o que é proibido e todo o restante, a atenção em vista da permissividade. O estado coercitivo é aquele que, em vista da sanção imposta, em vista da imposição de sanção, que é aquilo que nós denominamos como imputação, quer uma conduta. E é aí que nós entramos naquela ideia de ser e dever ser. O direito não é a ciência do ser, é a ciência do dever ser. O Estado pretende uma conduta do outro. O Estado pretende uma conduta
para se denominar dever ser. Isso é proibido. E, portanto, o Estado não tem a pretensão de aplicar a sanção, mas sim fazer com que essa sanção seja impeditiva quando da norma proibitiva. O Estado tem a pretensão de conseguir a conduta obrigatória em determinada outra questão, oferecendo o mínimo para que todo o restante seja possível, para que haja permissividade em relação a todo o restante. Mais do que isso, note a complexidade em que nós temos como ponto de partida a norma, portanto, se a norma é válida e se, por eventualidade, está dentro daquilo que se imputa, nós estamos falando do dever ser. Kelsen tem um plano de ação que não tem na finalidade a justiça. Aliás, a justiça é uma hipótese externa, mas sim a estabilidade. A segurança jurídica é um fator que tem grande finalidade vinculada à doutrina normativista kelseniana, até porque se há imputação, e isso faz com que seja possível determinar com clareza o que é proibido, o que é obrigatório, e somente um processo válido, legislativo, pode trazer mutação, embora possa. Há mutabilidade na doutrina kelseniana, naturalmente. Se somente é desse modo podemos falar em mutação, no plano da validade, sim, nós acabamos de operar e oferecer estabilidade, segurança jurídica. Estabilidade, segurança jurídica. Inclusive, mais do que a ideia do legislador, a ideia presente no julgador, a partir da doutrina de Kelsen, é a de afastamento das próprias experiências no momento de sua interpretação, no momento de seu julgado. A ideia é fazer com que esse julgador ele recorra à vontade do legislador. E aí, a presença da escola exegética, que é daquele tempo, um pouquinho antes, vinculada principalmente à ideia que tem aí o Código Napoleônico, um conjunto de leis extremamente organizado e que, claro, por intermédio disso, por intermédio dessa organização, tem um ponto de compatibilidade muito grande com a doutrina kelseniana. Então, a escola exegética, a exegese como a ideia de grandes codificações a favor de buscar, mais do que a previsão do comportamento, estabelecer tudo que é proibido e obrigatório, não permitir afastamento daquilo que é a própria vontade do legislador. Por isso, para Kelsen, nós vinculamos mais uma vez uma ideia formal entre o lícito e o ilícito principalmente, até porque, muito embora apresente o justo e o injusto, nós já sabemos que a justiça é algo que afasta a aplicação de uma ciência em vista de uma ideia formal do direito, já que nós passamos a buscar isso num campo externo, e mais do que a busca no campo externo, não é possível imputar conceito a algo relativo, subjetivo. Vamos à primeira questão em nosso teste de conhecimento. Teoria pura do direito, eu deixei para vocês essa, hein? Acabei não citando aí durante a aula, mas eu acredito muito em vocês. A teoria pura do direito aponta para o, letra A, tridimensionalismo, letra B, antifundacionalismo, letra C, juspositivismo ou letra D, empirismo. E aí, gente? Letra A, tridimensionalismo, letra B, antifundacionalismo, letra C, juspositivismo, e aí a letra final, letra D, aí, empirismo. Muito bem. Vamos lá, vamos colocar o ponto de ação aí, fazendo com que você chegue numa resposta em decorrência do questionamento que aí é realizado. Bora lá, bora lá. O que a gente visualiza é o seguinte. A teoria pura do direito é o núcleo dessa ideia formal de direito para Kelsen. É por intermédio da leitura, eu indico, da teoria pura do direito, que se localiza, que se compreende o que Kelsen tem para oferecer enquanto estabilidade, segurança jurídica, enquanto direito, mais do que como uma ideia formal, mais do que isso,
uma ideia puramente formal, vinculada ao próprio direito. Então, é inegável a grande contribuição que o filósofo austríaco Kelsen nos oferece. E aí a teoria pura do direito é naturalmente aquela que oferece a resposta, e a resposta vai vincular o trabalho para a alternativa C. Ela oferece um juspositivismo, mais do que isso, um normativismo. Por quê? Porque se trata de um positivismo com base na norma. Mas aí juspositivismo é sim para nós suficiente para poder chegar na resposta. O tridimensionalismo é uma doutrina vinculada a um outro doutrinador que a gente inclusive já citou algumas vezes e é merecido que assim o faça, Miguel Reale. Não estamos diante de uma doutrina que visa o empirismo e muito menos essa ideia de antifundacionalismo. Por quê? Porque Kelsen, ele traz a ideia de um Estado forte que fornece, mais do que tudo, o plano de validade da norma. Fundacional, nunca antifundacional. Então a letra C, juspositivismo, é a alternativa correta. Nesse momento do nosso encontro, eu quero também posicionar você uma obra sobre a filosofia do direito e que é compatível ao formato de trabalho que eu estou aqui oferecendo. Se eu não estou oferecendo para você uma ideia crítica filosófica, mas sim um plano de filosofia por intermédio do trabalho de um professor, eu também quero fornecer livros que possa fazer com que você compulse todo o início de um trabalho que pode partir a um aprofundamento. Então eu vou trabalhar aqui a obra de um autor que gosto muito, não somente no campo técnico. O trabalho é fenomenal no campo técnico, eu leio nos meus campos de graduação, mas de alguém que respeito muito como um ser humano maravilhoso, extremamente agradável e que, um amigo, né, hoje assim digo, o professor Paulo Nader, e aí a sua obra Filosofia do Direito, uma obra fantástica, sensacional, que te vincula a um estudo seguro, a um estudo tranquilo. Se em algum momento você notar que algum plano ficou de complexidade, normal, é natural, que você vai se utilizar, talvez aí desse nosso encontro, para poder se estabelecer dentro dessa norma, dentro dessa obra. Mas acredito muito que tudo que o professor Nader aqui colocou, ele nos equilibra em dois pontos extremamente importantes. Um deles, ele fornece uma obra assim didática, sem perder a técnica, extremamente técnica, reflexiva. É um trabalho que eu admiro muito. Acho muito difícil um doutrinador conseguir ficar dentro, equilibrar desses dois planos, em que ele oferece muita reflexão e ao mesmo tempo muita didática. É natural que você talvez visualize que a leitura da obra do professor Paulo Nader, ela não é simplória como uma obra que pode significar aí um plano de resumo, um plano de início para você. Não, ela é mais do que isso. Então ela vai te exigir também mais estudo, mais busca. Mas eu acredito sim, acredito muito que você encontra tudo o que precisa na obra do professor Paulo Nader para ter um plano seguro da filosofia do direito, teoria geral do direito, e a partir daí é uma obra que eu gosto de fornecer para você fazer um estudo sobre o positivismo, assim como eu gosto muito da obra do professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, e a partir disso, Miguel Reale, e aí vai fazer o estudo da própria teoria pura do direito, vai ler o original, porque isso é muito importante. Muito bem, dentro dos positivistas, e o positivismo é um dos pontos importantes aqui, porque a escola anterior ao que é o atual, ao que é o contemporâneo, e que ofereceu planos formais, científicos, de estabilidade e segurança jurídica, é a doutrina positivista, eu quero apontar o meu trabalho aqui para você também para a obra do professor jurista, filósofo italiano, Norberto Bobbio. Norberto Bobbio, ele oferece uma teoria do ordenamento jurídico. Uma teoria do ordenamento jurídico. Então ele parte de um outro plano, ele parte do plano de um ordenamento, e aí o ordenamento talvez como um espaço, uma fronteira, um idioma, um conjunto de pessoas, um grupo que tem o mesmo plano de validade da norma. Norberto Bobbio, ele traz os diversos ordenamentos jurídicos para a discussão em sua obra. E um ordenamento jurídico
não invade o outro ordenamento jurídico. Para que algo seja assim considerado um ordenamento, ele precisa se classificar, a partir do plano positivista, é importante dizer, em 3 características. Digo a partir do plano positivista, porque as ideias kelsenianas para Norberto Bobbio são ótimas. Talvez não coloque todas no mesmo formato, no mesmo plano. Até porque Norberto Bobbio também oferece grande contribuição. E, em algum momento, um plano de complementação. Porque a obra, ela se afasta, em algumas situações, em algumas temáticas, em algumas discussões, do que é discutido em todo o material, todo o trabalho científico de Kelsen, Hans Kelsen. Essas 3 características, quais são as 3 características que pode estabelecer o que é um ordenamento jurídico? As 3 características são a unidade, a coerência e a completude. Unidade, coerência e completude. Como podemos localizar a unidade? Vamos começar aí, nesse primeiro plano, nesse primeiro ponto. Como é que nós conseguimos perceber, notar a unidade? A unidade, ela é apontada por alguns formatos, mas um deles a partir do escalonamento jurídico, também vinculado a Kelsen. Professor, como é que você citou Kelsen sem falar da tal pirâmide, que na verdade é um triângulo, né? No triângulo lá na pirâmide de Kelsen, que mostra lá a norma fundamental, que não é primeiramente uma determinada Constituição, mas o plano fundamento de um determinado ordenamento jurídico. E partindo de um escalonamento, inclusive em alguns aspectos para dizer sobre normas inferiores delegadas, que vai escalonando, chegando até leis consideradas superiores em um dado ordenamento, como aí poderia dizer o nosso, leis ordinárias e complementares que andam em paralelo e são muito complexas, e mais do que tudo, de grande hierarquia, mas nunca maior do que o termo constitucional e ainda assim o plano da norma fundamental. Dentro dessa hierarquia, nós podemos atingir um diálogo, já que um sistema geralmente é um sistema complexo, de diversas normas que precisam dialogar. Então há um formato dialógico entre as normas a partir desse escalonamento e dessas diversas hierarquias. Então esse escalonamento kelseniano, ele integra a doutrina positivista, juspositivista, de Norberto Bobbio. Muito bem. Dentro daquilo que é a unidade e a percepção de sistema, nós saímos daí para compreender a ideia de coerência. A coerência em Norberto Bobbio. Quando falamos em plano de coerência em Norberto Bobbio, nós estamos aí relatando o sistema e usando o próprio aspecto da coerência para explicar também a unidade. Então isso tudo vai integrar uma coisa só, que é o ordenamento jurídico único, sistema de leis que dialogam e coerente. A coerência, ela vai significar, mais do que tudo, um plano em que as diversas normas não acabem chegando até as contradições e antinomias que vão balançar todas as bases desse ordenamento. Então, para que algo seja assim considerado, nós vamos precisar de normas que deixam todas as relações entre leis pré-estabelecidas. Então, o sistema precisa de critérios para eliminação de antinomias? Sim. A título de exemplo, sobre um determinado e mesmo assunto, se imagina que num sistema, durante todo o tempo, tenham passado 2 leis. E aí eu pergunto, qual lei num sistema como o nosso, no sistema brasileiro, prevalece numa situação como essa? Logo você vai me responder, prevalece a mais atual, se ao mesmo tempo nós falamos de um item que ele está lá no Código Civil Bevilacqua, 16, e o Código Civil Reale, 2002, prevalece o atual, até porque um revoga o outro, professor, isso é muito claro, isso é muito simples e até óbvio. Que bom, porque nem sempre foi assim. Um sistema científico, ele nasce a partir de certas proposições.
E não é possível negar que os filósofos do positivismo oferecem essa ideia formal, formalizada do direito, trazendo aí determinados pontos que padronizam o nosso sistema de trabalho até os dias atuais, são contemporâneos mais do que modernos. Uma norma hierarquicamente superior prevalece a uma norma hierarquicamente inferior. Assim como sobre tóxicos, por exemplo, uma lei especial e natural, fala especificamente sobre o assunto, ela deve ter melhor tratativa, melhor narrativa acerca daquele assunto a que uma lei geral, uma codificação, que deva lidar com diversos temas, com muitas temáticas. Esse ponto é tratado dentro da coerência como critérios de eliminação daquilo que nós entendemos como antinomias. E até existe um ponto em que os próprios critérios para afastamento das antinomias começam a conflitar. Professor, os próprios critérios entram em conflito? Sim, os próprios critérios entram em conflito. Com isso, quando visualizamos uma situação em que diante estamos num determinado assunto do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, visualizamos pesos diferentes. Uma norma mais geral, outra mais especial, uma temporalmente mais atual, outra mais antiga. Vamos fazer uma percepção de uma ideia sobre a Constituição Federal e o Código Civil. Veja que a Constituição Federal, ela é superior, hierarquicamente superior, mas não é mais atual do que o Código Civil. O Código Civil é 2002. Entre o fato de que o Código Civil é mais atual e a Constituição hierarquicamente superior, na concepção de Bobbio, não é diferente no nosso sistema, prevalece a norma hierarquicamente superior. O critério cronológico perde. Então veja, é um critério que visa eliminar antinomias, contradições existentes entre os próprios critérios. E aí prevalece o hierarquicamente superior. Não poderia ser diferente se estivéssemos diante de uma Constituição Federal em dissonância com o Código de Defesa e Proteção do Consumidor. Não deveria ser diferente se nós estivéssemos diante de uma dissonância entre o Código Civil e o CDC. Por quê? Porque o Código Civil ele é mais atual e o Código de Defesa e Proteção do Consumidor, em relação àquela relação de consumo, é mais especial, prevalece. Então aí, Norberto Bobbio, nós já visualizamos que o critério de hierarquia ele é realmente muito grande. O critério de especialidade também é muito grande e o critério cronológico de tempo ele acaba perdendo para os outros dois. Se o mais frágil de todos é o critério cronológico, a outra e última pergunta que fica é: e quando estivermos diante de um critério hierárquico de um lado e de especialidade no outro? Você vai me responder talvez como o sistema, como o ordenamento jurídico brasileiro. Prevalece a Constituição, professor, mas Norberto Bobbio entendia de um outro modo. Se uma lei especial, como o Código de Defesa e Proteção do Consumidor, estivesse em dissonância com a própria Constituição, o CDC ele é mais especial e a Constituição é de superior hierarquia. Mas qual dos dois é mais atual? O CDC. Então o CDC ele tem prevalência acerca da especialidade e do próprio critério cronológico que serviria como um desempate. Essa é a ideia de Norberto Bobbio. Mas veja que ele oferece uma doutrina extremamente sistematizada. O sistema é completo, inclusive vinculado também à escola exegética, a escola das grandes codificações, da interpretação de acordo com aquilo que é a vontade do legislador. Portanto, um sistema de unidade. Bobbio entra no formato de unidade e de coerência para explicar esse sistema e vai demonstrar que esse sistema ele precisa de regras de auto-integrabilidade e não só de auto-integração, mas também de heterointegração. Portanto, as características de um ordenamento jurídico para Norberto Bobbio são da unidade, da coerência, da completude. Essa é a grande contribuição formal. E por que eu quis trazer para você duas doutrinas, tanto Hans Kelsen quanto Norberto Bobbio? Porque aí você nota que o grau de contribuição está no aspecto formal. Não somente, mas principalmente. Não somente,
mas, principalmente, eu quero com você agora buscar mais uma ideia acerca do seu conhecimento. Vamos para o teste? Vamos aí no teste de conhecimento? E aí, quando a ideia é falar no teste de conhecimento, vamos para a teoria tridimensional. Olha aí uma questão para você. A teoria tridimensional do direito aponta para... Isso vai me vincular a começar um trabalho acerca disso, né, com você. A letra A, fato mais temperança é igual a norma. Será isso? Será que nós estamos diante da letra B? Fato mais norma igual a valor. E por último, né, fato mais ética igual a norma. Ainda temos a letra D, né? Fato mais norma igual a coação. Fato mais norma igual a coação, não, me desculpe, igual a razão. Bora lá, saber a resposta é adequada. Não precisamos de muito tempo aqui, hein? Vamos lá, vamos contar um pouquinho, uns 5 segundinhos para você já chegar na alternativa B. Sim, na teoria realiana, na teoria tridimensionalista, na teoria tridimensional do direito, nós vinculamos uma doutrina, percebemos uma doutrina posterior ao positivismo, pós-positivista, e que já não está mais preocupada com o direito e a explicação do direito a partir do próprio direito, mas sim o que talvez seja assim considerado o direito integral. Na doutrina tridimensional do direito, de Reale, eu, mais do que pediram, mais do que peço, eu realmente pretendo muito que cada um de vocês, cada um desses ouvintes esteja ali trabalhando mais do que a busca de uma doutrina em vista do que ela representa na filosofia, e não é pouco. É grande demais essa doutrina, no mundo todo. Mas ela, inclusive, nos permite avançar e nos afastar de critérios de vira-latice, porque a teoria tridimensional do direito é brasileira, é de Miguel Reale. E perceba o tamanho da doutrina que conversa e discute com a doutrina positivista, para dizer que não. O direito, ele depende de um estudo integral e que se integra entre os fatos sociais, o aspecto sociológico, o aspecto axiológico e a norma. Dentre as diversas e muitas explicações que a tridimensionalidade do direito oferece, a mais importante e essencial é essa. Fato mais valor igual a norma. Eu não consigo fazer o estudo da norma sem os seus aspectos histórico-culturais, seus processos axiológicos relacionados à justiça, os fatos sociais estudados pela sociologia, os valores estudados pela axiologia, um campo de investigação dentro da filosofia, e a norma, estudado pelo direito. E aí, talvez até dizer, valor mais norma igual a fatos sociais. Norma mais fatos sociais igual a valor. Dá para fazer esse pensamento também? Sim. A tridimensionalidade do direito, ela parte desse aspecto integral, normativo, sociológico, dentro de uma realidade histórico-cultural e não somente histórico-cultural, a partir do que nós compreendemos e do que Miguel Reale, mais do que tudo, compreende como bilateralidade atributiva. Bilateralidade atributiva. E aí a teoria tridimensional do direito, ela fornece todo esse banco, ela fornece todos esses dados. Muito, muito bem. E algo que é extremamente importante para você, porque mais do que estudar o que é o pensamento e a contribuição do seu próprio país, você começa a entender o direito contemporâneo. E quando nós olhamos para o direito contemporâneo, visualizamos que a contribuição kelseniana, a contribuição positivista é grande. Mas não paramos por aí. Os diversos doutrinadores pós-positivistas, eles também mostram um campo de unicidade. Eles oferecem um rompimento da ideia de que qualquer conteúdo pode ser jurídico, senão, do contrário, as ideias vinculadas ao Tribunal de Nuremberg, o tribunal que julga os líderes daquilo que nós consideramos uma das maiores, talvez a maior barbárie da civilização ocidental,
moderna. E ali, seja no julgamento relacionado ao tribunal de Nuremberg, ou, conforme cita Hannah Arendt, mais à frente, e aí o julgamento de Eichmann, o que se visualiza é sempre um plano de defesa para demonstrar que o que se estava fazendo era somente trabalhar aquilo que o Estado pedia. Então, se o Estado determina a barbárie, eles apenas são cumpridores da lei. Não há mais espaço para isso. Na doutrina filosófica contemporânea, nós temos 3 pontos que oferecem uma unicidade entre os autores. Numa delas, a demonstração de que nem todo conteúdo pode ser jurídico. Sempre gostei da fala de uma professora, ainda no campo, no termo do mestrado, a professora Margaret Leister, que ela dizia o seguinte: estamos diante de um crime de lesa humanidade. E aí parece que a fala, no sentido de Goebbels lá, mostrar que aquela campanha, ela ou traria vitória, ou os levaria à morte. Sim, Goebbels estava muito certo. Pois se estava diante de um crime de lesa humanidade, significando que eles, muito embora estivessem cumprindo a ordem, talvez até colocando a própria vida em favor de amanhã, se não tocasse por esse mesmo caminho, já a perderia tão logo, talvez aí, né, se está diante da cruz da espada, não vai ter jeito mesmo. Ou, lá no campo de Hitler, ele segue aquele formato e vence. Esperamos sempre que esses tipos de campanha nem sequer comecem, quanto menos nos traga a necessidade de dar de encontro com algo que causa certa repulsa. Você consegue perceber a dificuldade até na minha fala, e ela é presente. E aí, nesse caso, a morte vem num outro formato, por um crime chamado de lesa humanidade. Isso é possível perceber, afastando agora esse ponto, entrando, por exemplo, na ideia de Dworkin e os direitos levados a sério. Os princípios, em alguns momentos, eles podem nos oferecer muito mais do que o conteúdo da lei, muito embora o conteúdo da lei nos ofereça estabilidade e segurança jurídica. Então, a doutrina contemporânea, mais do que tudo, começa a aceitar planos do justo, inclusive como finalidade. A doutrina contemporânea de Rawls, é fato perceber, mais uma vez, a vinculação principalmente à liberdade. Os contemporâneos têm sim esse modo de raciocínio. E aí, eu vou finalizando o nosso encontro para, antes de qualquer coisa, fechar o nosso último quiz e teste de conhecimento. Vamos lá? Os casos difíceis são aqueles em que os casos difíceis são aí analisados nas doutrinas contemporâneas, pós-positivistas, constitucionalistas, neoconstitucionalistas, vamos lá. Os casos difíceis, eles deixam o julgador à própria sorte? Eles podem ser resolvidos com critérios aparentes? Complexos em vista da vulnerabilidade de uma das partes? O julgador declina de sua tarefa por impossibilidade? Então, veja lá. Aqui nós estamos de frente com uma ideia que já interrompe o pensamento de Bobbio, quando ele vai dizer que existem antinomias como aquelas que nós conversamos, que são aparentes, e outras antinomias reais que deixam o juiz à própria sorte. E mais à frente, na doutrina contemporânea, visualizamos aí o caso difícil, ou os casos difíceis. São aqueles em que, bora lá para a alternativa correta, o julgador fica à própria sorte. E veja, a grande contribuição que a filosofia do direito faz na sua vida é de te fornecer mais dados para que, se amanhã você, juiz, estiver lá de frente a um caso difícil, tenha condição de oferecer a certeza e coerência no julgado. Mais do que isso, quando eu finalizo esse encontro, eu olho para um contemporâneo que, dentro da argumentação jurídica, mostra a justiça como um valor relativo, que carece de diálogo
dentro dos diversos auditórios. Você, desde o princípio, foi um auditório compatível com a nova retórica de Chaim Perelman, pois em nenhum momento a busca foi de conversão, mas sempre de integração, participação do auditório. É também a partir dessa ideia, e principalmente a partir dessa ideia na retórica e argumentação jurídica de Perelman, perelmaniana, que ele nos oferece o ideal contemporâneo de justiça, uma justiça participativa, uma justiça de todos. Foi excelente estar aí à disposição nessas 5 aulas com a ideia de Rui Barbosa, que vai dizer que na missão do advogado se desenvolve uma espécie de justiça, diversas nas funções, mas idênticas, no objeto e na resultante. Aquela que vai demonstrar a justiça militante, sim, no advogado, é imperante no magistrado. A finalidade, a justiça. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.